Eu tô aqui editando algumas fotos de um casamento e eu parei um pouquinho para dar uma olhada no meu canal no YouTube. Iniciar na fotografia é um papel realmente muito difícil em se tratando de escolher a qual câmera a gente vai comprar, certo? E há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no meu canal contando para vocês como é que eu comecei, como é que eu começaria na fotografia no ano de 2026 e dei algumas ideias de câmeras, algumas dicas de câmeras também. E aí houve um comentário nesse vídeo de um inscrito que me chamou muita atenção. E é o comentário do Michael Panasol 5133. Ele perguntou o seguinte: tenho visto muitos vídeos desse estilo, por que ninguém indica Nikon? Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês justamente por causa disso. Será que a Nikon realmente é ruim? Porque as pessoas não indicam Nikon, só indicam Canon, Sony. Então fique aí comigo, pega o seu cafezinho, no caso meu que é água hoje, e vamos para mais esse vídeo. Bem pessoal, por que ninguém indica Nikon? Eu tenho aqui uma Nikonzinha comigo, Nikon D3100, com uma lente muito boa, inclusive, é uma lente 18-105. E por que que eu não indico Nikon para ninguém? Já que na casa de usados ela vai estar quase que o mesmo preço. Bem, primeiramente eu não indico muito Nikon, justamente porque eu uso Canon. Como eu uso Canon, é muito mais fácil para mim ter propriedade das coisas que eu estou falando, tá? Eu tenho essa Nikon aqui, mas eu não uso ela. Ela está aqui para eu fazer o reparo e talvez, quem sabe, depois eu vou fazer uns testes nela, ver se funciona de fato, se é boa ou algo parecido. Ela tá com essa câmera aqui, ela tá com o espelho quebrado. Não dá para vocês verem, mas o espelhinho dela tá quebrado, tem que trocar esse espelho dela. É só isso que tá estragado nela. Mas essa câmera em específico, a D3100, eu já vi vários relatos de pessoas que usam Nikon, que justamente esse espelho quebra muito. Então esse é já um ponto que as pessoas já ficam com o pé atrás. E aí tem a questão também da ciência de cores. A ciência de cores da Nikon é totalmente diferente da ciência de cores da Canon, tá? Então por isso que eu também não indico o Nikon, não porque a ciência de cores dela é ruim, mas como eu já estou familiarizado com a ciência de cores da Canon para edição de fotos, de vídeos, então eu prefiro ficar na mesma ciência de cores que eu estou, ao invés de eu migrar de marca. Foi por isso também que eu não escolhi uma câmera da Sony, tá? Apesar de que Sony dizem que é melhor para vídeo do que a da Canon, mas eu gosto muito dos vídeos da Canon também. Uma coisa que eu acho sensacional nas lentes, nas câmeras da Sony, é a questão de que eles conseguem trabalhar com o ISO melhor do que a Canon. Isso é um fato, eu já vi. Fotos da Sony em baixa luminosidade saem melhores do que fotos da Canon em baixa luminosidade. Então, eu sei que eles são bons nisso também, mas aí você pensa bem, eu tenho duas lentes da Canon, eu tenho flashes que são compatíveis com câmeras da Canon. Para que eu iria mudar de marca agora e ter que trocar todos os meus equipamentos? Eu tenho que comprar flash, eu tenho que comprar lentes diferentes e assim, uma coisa que eu já vinha construindo antes. E no começo eu comprei Canon, e aí fica mais um motivo porque eu não indico outras marcas ou porque eu não indico Nikon. Eu comprei Canon pela facilidade de encontrar tanto lentes como aparelhos, como câmeras mais baratas, entendeu? Por mais que tá tudo caro hoje em dia, mas você vai reparar bem, as lentes, as câmeras da Canon são mais em conta, apesar de que agora fica muito mais fácil, tá muito mais fácil você encontrar lentes paralelas para a Sony, que aí vamos ter a Viltrox, vamos ter a Sigma lança muita lente para a Sony. Isso é muito legal, muito interessante. Então hoje em dia o custo-benefício está sendo a Sony, por isso que a galera tá indicando mais Sony aí nos outros vídeos. Eu indico o Canon porque eu já uso o Canon desde quando eu comecei na fotografia, eu nunca usei outra marca, então eu gosto muito da Canon. E toda vez que a Sony lança uma tecnologia nova, a Canon vem e lança outra que concorre e consegue entregar quase que o mesmo padrão com preço mais em conta. A exemplo, por exemplo, a Sony lançou a ZV-E10.
A Sony lançou a ZV-E10. E aí a Canon foi lá e lançou a R100, a R50, a R50V é uma câmera própria para vídeos e é muito boa a R50V, e o preço vocês vão olhar que são um pouco mais compatíveis. A R100, por exemplo, é bem mais barata do que a Sony ZV-E10. Eu estou me filmando aqui agora com a R100. Ela é bem mais em conta do que a ZV-E10. A ZV-E10 ela vai custar na casa de uns 5 mil, mais ou menos, e a R100 está me custando hoje na casa de estourando 4 mil reais, ou seja, R$1.000 mais barato, que você já pode investir em outras lentes, em outros equipamentos, em outros flashes, outras coisas. Ao meu caso, R$1.000 a menos, eu investi no adaptador em que eu consigo usar as minhas outras lentes, as lentes EF no mount RF. Então, por isso que o pessoal quase não indica Nikon. Outro fator que fez com que as pessoas parassem de indicar Nikon foi o fato de que a Nikon saiu do Brasil. Um tempo atrás a Nikon saiu do Brasil, então é muito difícil você achar autorizado, achar lugar para fazer reparo, para fazer conserto. Acha, tá? Não estou falando que não acha, mas acha. É mais difícil você encontrar peça, a maioria das coisas você tem que importar, tem que pedir da China e tal. Hoje em dia tá mais fácil, porque o mundo globalizado aí, agora tá tudo mais fácil. Você compra na AliExpress, rapidinho tá aí, e aí você já troca a peça, faz o reparo, faz tudo que precisa. Então hoje em dia, Nikon também é bom. Então assim, gente, Nikon é bom, tá? Nikon não é ruim. Porém, vai de adaptação de pessoa para pessoa, vai do seu setup, vai das coisas que você tem, tá bom? Agora assim, para iniciar na fotografia, eu recomendo que você não olhe somente para o equipamento, olhe para o mercado também, tá? Então, quando você olha para o mercado, você vai ver lentes compatíveis com Nikon. Só vai ter Nikon. Aí agora lançou outros, tem Sigma, tá fazendo uma ou duas lentes compatíveis com Nikon. Mas assim, a gama de lentes da Nikon é menor, tá? A Canon, eu tinha até um livretinho aqui, só de lentes originais EF, acho que eram mais de quase 100 modelos de lentes diferentes. Então assim, a gama de lentes, de possibilidades para você trabalhar é muito maior na Canon, na Sony. A Sony libera para você fazer lentes paralelas do que na Nikon. Então, não é que Nikon seja ruim, é que é mais difícil encontrar equipamentos para Nikon. Agora a Nikon começou a jogar pesado no seguinte. A Nikon, ela fez parceria com a Red. A Red, para quem não conhece, é uma marca de câmeras de cinema. Ou seja, a Nikon agora está se especializando ou se aperfeiçoando em lentes, em câmeras, aliás, para vídeos, para cinema, tá bom? Então, mas você vai olhar bem as câmeras da Nikon, geralmente a Nikon ZR, que já é em parceria com a Red, elas são câmeras caras, tá, galera? Então, câmeras aí que vai custar 15, 16 mil. E aqui nós estávamos falando no nosso vídeo de iniciar na fotografia. Então, para iniciar na fotografia com a Nikon, você vai encontrar câmeras boas, vai. A exemplo dessa daqui, ó. Essa é a D3100, aí você vai encontrar a D3200, D3300, D90, D50, são câmerazinhas usadas, porém as Nikons têm esse problema, não sei se é todas as Nikons, mas eu já vi esse problema aí da galera reclamando de peças estragando mais rápido. E inclusive essa daqui é de um amigo meu, era de um amigo meu, porque ele me deu ela, então eu vou arrumar e vou pegar ela pra mim, tá bom, Luan? Se você estiver assistindo, não vai ver mais ela. E aí ele disse que estava usando normal lá, fotografando, e de repente ela parou. Ou seja, o espelhinho dela quebrou e parou. Então, já é de ficar com o pezinho atrás, né? Então, a ideia é que eu arrume ela e revenda, né? Então, mas aí você pode esperar que o preço já seja mais baixo por causa disso. Enfim, eu não tô aqui para criar treta. A galera deve comentar, tem uma Nikon, nunca quebrou. Tá, beleza, galera. Beleza. Parabéns para você. Graças a Deus não quebrou e você se livrou dessa bucha aí. Mas acontece, as pessoas, é mais difícil encontrar lentes para Nikon, tá bom? E também é muito mais caro os equipamentos para Nikon. Apesar de que quando você vai comprar periféricos para Nikon, tá mais barato agora, porque justamente a demanda é
pouca e mercado é oferta e demanda. Então flechas para Nikon é mais barato, mas com exceção disso as coisas da Nikon acabam saindo mais caras, né? Os originais da Nikon. Mas eu não tenho propriedade para falar para vocês se Nikon é bom ou não. O que eu tenho propriedade para falar para vocês é da Canon, e a Canon para mim é boa e barata. Então o preço compensa e muito. Galera, vai iniciar na fotografia? Quer comprar uma câmera nova? Eu recomendo a R100, tá? Vou deixar link para vocês aí de todas as promoções e recomendações que eu deixo para vocês. Inicia com a R100, vai estar muito servida. Eu já estou há uma semana usando ela. Cara, que câmera! E olha que eu nunca nem troquei a lente dela ainda. Estou usando a lente do kit, a 1845. É a lente do kit que eu estou usando. E, cara, já estou gostando muito. Estou esperando só o adaptador chegar para eu já usar as lentes EF que eu tenho aqui, a Sigma 1770 e a Canon 50mm 1.4. E eu tenho certeza que aí que a imagem vai ficar boa mesmo. Mas, falando da R100, pode iniciar com ela tranquilo. Ah, não quero R100, quero uma Sony ZV-E10, tá bom? Vou deixar link para vocês também. ZV-E10 é a mais barata. Ah, quero investir um pouquinho mais. A6700 da Sony. Da Canon, quero investir um pouquinho mais. Eu recomendo ainda não ir para full frame, mas se vocês quiserem full frame, pode pegar full frame também. Full frame eu recomendo a R8, é uma das mais cobiçadas ali pela galera da full frame, tá? A R8 é como se fosse a 6D antigamente, na época das DSLR. Então a R8 é a full frame de entrada, mas é boa também. Ah, eu quero uma câmera parruda, mas que aguenta pancada, tira muita foto, faz vídeo bom. Pode ser crop, mas eu quero investir um pouquinho mais na Canon 90D. Pensa numa câmera... Eu quase peguei ela, só que eu não peguei porque dava para comprar 3 R3. 3 R100, aliás. Mas recomendo 90D, R100, R8. Ainda recomendo ainda DSLR, tá, galera? DSLR não deixou de ser boa porque lançaram o mirrorless, tá bom? Por exemplo, uma câmera que eu recomendo muito comprar usada, 70D, 80D. São câmeras que você vai achar aí na faixa de uns 3, 4 mil reais, tá? Não são câmeras focadas em vídeo, apesar de fazerem vídeos bons. Os vídeos anteriores do meu canal aí foram todos feitos com a 80D. São câmeras boas para vídeos também. Aí vem outras câmeras. Por exemplo, hoje em dia ainda compensa você investir numa 5D, que é uma câmera já top de linha de full frame para fotografia, mas com preço mais baixo se for usada. Por exemplo, uma 5D Mark IV hoje você acha na casa de uns 14 mil reais. Uma R6 Mark II é melhor? Mas você vai achar na casa dos 16 mil reais. Então, sim, eu ainda fico tentado aí para 5D Mark IV, porque é uma câmera cabulosa. Quase xinguei aqui, viu? É uma câmera muito, muito boa mesmo. Elas não deixaram de ser câmeras boas porque lançaram câmeras novas, galera. O mercado faz isso com a gente, faz a gente desejar sempre a mais nova, sempre a mais tecnológica. Mas a 5D Mark IV são câmeras responsáveis por fazer grandes fotografias no mundo. E a qualidade de imagem dela é absurda, absurda, absurda. É uma câmera que é câmera de guerra, literalmente, uma câmera de guerra, tá? Câmera que o pessoal usa em beira de campo de futebol, de guerra mesmo, de floresta, tudo aí usa essas câmeras, porque elas aguentam o batidão, são câmeras seladas, aguentam tomar chuva, entendeu? Tem um espelhozinho ali que faz com que você olhe a realidade através do viewfinder, diferentemente das mirrorless que você olha, é uma tela digital, apesar de que a qualidade é muito boa mesmo. Eu tô gostando muito da R100, por isso, por ser uma mirrorless. Ela é literalmente mais tecnológica até do que a 80D. Porém, a 80D ainda continua sendo a minha câmera padrão pro dia a dia. Pro dia a dia não, para eventos, principalmente casamentos, porque ela entrega uma qualidade melhor, mais nítida. Para fotos, para vídeo R100 eu tô gostando mais. E bem, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse comentário é isso. Não é que a Nikon seja ruim, é que o mercado rejeita um pouco mais a Nikon, tá bom? Mas os maiores fotógrafos que eu vi na minha vida,
na área de casamentos. Eu admiro muito o Marco Costa, ele foi meu professor de fotografia naquele site Educar. Lá tem vários cursos aleatórios e aí tem de fotografia no meio. E lá eu fiz alguns cursos do Marco Costa, do Armando Vernaglia também. E o Marco Costa usa Nikon até hoje. São as Nikons mais antigas. E a fotografia não tem o que... Nossa! As minhas Canons não chegam nem ao pé. Mas não é por causa da câmera, é por causa do fotógrafo. Tá certo? Então é isso, galera. Ó, para com essa noia de que ninguém gosta de Nikon, isso, aquilo outro. Não tem nada a ver, tá? Vai de adaptação. Se você quiser comprar uma Nikon, pode comprar a Nikon. Eu não vou saber te recomendar a Nikon porque eu nunca usei nenhuma. A Sony que eu sei recomendar é porque eu vejo outros canais recomendando também, nunca usei. Eu já usei Canon e eu sou do time da Canon, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também, esse bate-papo, nosso primeiro vídeo de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquela curtidinha marota. Se inscreve no canal, confere se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para quando eu postar vídeo você já receber e já vir ver as novidades aqui. Então, até a próxima. Valeu!